gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim dar dica para os meus lindos e maravilhosos amigos e seguidores que estão passando ou vão passar pela fase de ir morar sozinho. Essa fase é uma fase de transição extremamente importante na vida das pessoas, quando a gente sai da casa dos pais, sai da asinha de papai e de mamãe e vai morar sozinho e tem que lidar com a realidade, não é mesmo? Por isso, gente, hoje eu separei 5 dicas iniciais para quem tá pensando, ainda tá ali trabalhando, ou então projetando a ideia de morar sozinho, ou até mesmo já tá com planos, né? Já tá com data marcada, já tá com uma ideia fixa de quando é que isso vai acontecer. E como eu sei que a maioria do meu público são pessoas que estão para entrar ou que já estão na faculdade, eu acho que é muito interessante porque eu sei que muita gente tem que sair de casa e tem que mudar de cidade para iniciar a vida universitária, não é mesmo? Assim como a amiguinha aqui teve que fazer a mesma coisa. Lembrando, gente, que é muito importante vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificação. Isso é tão bom pra mim quanto pra vocês, porque todo conteúdo que possa ser interessante de vocês estarem assistindo aqui, vocês só vão receber em primeira mão se ativarem o sininho de notificação. Então, às vezes tem gente que acaba nem sabendo que eu postei vídeo novo e o vídeo pode ser interessante pra ajudar. Então, vamos lá, gente, se inscreve. Além disso, também me segue no Instagram, lá eu converso com todo mundo sempre, tô sempre tirando dúvidas. Bom, gente, então vamos lá. A ideia de morar sozinha, às vezes, pode ser um pouco medonha na cabeça de quem nunca saiu da casa dos pais. Eu saí da casa dos meus pais com 17 anos e já mudei direto pra Portugal pra fazer faculdade. E eu confesso pra vocês, gente, que não foi a coisa mais fácil do mundo. Na verdade, os primeiros 6 meses foram bem dolorosos de ter que me afastar dos meus pais. Mas nada como a vida pra ensinar a gente a lidar com essas coisas e entender que, gente, é vida adulta e uma hora a gente vai ter que sair de casa. Então, baseado além da minha experiência, mas também na experiência dos meus amigos, que também na mesma época que eu foram morando sozinhos, foram indo morar sozinhos, eu fiz aqui uma listinha de algumas coisas que eu acho que são essenciais pra gente poder se preparar, tanto emocionalmente quanto financeiramente, pra ir morar sozinho. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês a respeito de morar sozinho é que nada a gente pode fazer sem ter uma organização e sem ter consciência do que a gente tá preparando. Eu sei que tem muita gente aí que um dos principais obstáculos de ir morar sozinho, de fazer faculdade fora, é a situação de se afastar da família. Tem gente que é muito apegada e que não consegue ficar muito longe por muito tempo. E eu entendo, isso é completamente normal. Minha vida inteira eu fui assim. Por isso, gente, o primeiro passo aqui pra quem ainda tá nessa decisão ou pra quem ainda tá com aquele medo, né, do que pode vir com morar sozinha, eu tenho uma ideia que eu vi no canal da Natália Arcuri, do Me Poupe. Ela é incrível e ela dá dicas muito boas a respeito disso, a respeito do morar sozinha, né? E ela fez uma planilha, que é a planilha de perdas e ganhos. Então, quando vocês estiverem em casa, quietinho, vocês pegam uma folhinha, um caderno e anota as perdas e os ganhos que vocês teriam. Eu sou uma pessoa, gente, que eu sempre gosto de colocar na balança os pontos positivos e os pontos negativos de alguma coisa que eu tenho na mão pra decidir naquela hora. Então eu acho que essa planilha vai ajudar muito vocês a analisarem os pontos positivos e os pontos negativos de se preparar para ir morar sozinha. Nessa planilha de perdas e ganhos, ela é dividida em 4 partes. A primeira parte é o que você ganha saindo de casa, quais são os pontos fortes de você estar saindo de casa, o que você perde saindo de casa, quais são as coisas que você vai perder quando você se mudar. Embaixo, o que você ganha se você não se mudar para morar sozinha e o que você perde se você não for morar sozinha. Isso são pontos que a gente tem que analisar pra gente colocar na balança se é o momento certo ou não de tomar essa decisão importante. O que é que você ganha se você for morar sozinha pra fazer uma faculdade, por exemplo? Você ganha experiência, você ganha amadurecimento, mais liberdade, porque morar sozinha também significa que você tem sua própria organização, você tem seu próprio dia a dia, você tem os seus interesses que você pode fazer ou não a hora que você quiser. O que você perde de ir morar sozinha? Você pode perder a comodidade de estar com os pais e de ter roupa lavada, de ter louça lavada, de ter comida na mesa. Esse tipo de coisa, infelizmente, a gente tem que entender que acaba e que a gente tem que aprender a fazer sozinho. Agora, por exemplo, um exemplo do que você ganharia se não morasse sozinha. Você ganharia um espaço de conforto bem maior, porque você estaria com sua família, você estaria em casa, num ambiente que você já está acostumada, na sua zona de conforto, que é muito agradável.
e o que você perde se você não for morar sozinha, não for para a faculdade morar sozinha. Você pode perder uma oportunidade, você pode perder também esse ponto de você amadurecer sozinha e de você se forçar a sair da zona de conforto. Eu só tô dando alguns exemplos, mas obviamente isso se encaixa na situação que cada um tá vivendo, de como que seria essa planilha. É importante a gente fazer essa planilha pra gente poder ter um pouco de noção dos obstáculos que poderiam surgir ao longo deste amadurecimento, ao longo desta mudança, né? A segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês, gente, é a respeito da preparação. Quando a pessoa já coloca na cabeça, já tem planos, né, sejam definidos ou indefinidos a respeito de morar sozinha, é importante a gente preparar tudo antes. O que é preparar antes, gente? É a gente colocar na ponta do lápis se a gente já tem casa pra morar, se nessa casa faltam coisas ou o que é necessário para eu comprar quando eu for fazer essa mudança. O planejamento financeiro é extremamente importante. Dentro desse leque de preparação, a gente tem tanto a preparação física de como e quando eu vou me mudar, e a gente tem a preparação financeira de quanto eu vou gastar, quais vão ser meus custos fixos mensais. É óbvio, gente, que quem nunca morou sozinho e quem não tem essa experiência nunca vai ter uma ideia exata do que vai acontecer, do que vai fazer e de como que isso vai acontecer. Mas eu tô dizendo que ter uma noção, quando a gente pesquisa antes, quando a gente se prepara pelo menos o mínimo antes, a gente já chega com um pouquinho de noção do que tá acontecendo e conforme o tempo vai passando, a gente vai se habituando e vai adaptando o nosso dia a dia. Os custos, a casa, o lugar onde você tá morando, a faculdade. Isso é muito importante. Gente, por que eu falo isso tudo? Vida de estudante não é fácil. E morar sozinho significa que você não vai ter que lidar só com coisa da faculdade igual você lidava na escola. Você vai ter que lidar com coisas de casa, você vai ter que lidar com pagar contas, sabe? Resolver problemas. E nisso, o seu dia a dia começa a ficar mais agitado. Por isso que é importante a gente sempre se organizar e se preparar antes pra gente ter noção do que tá por vir. O que eu tenho que resolver lá de documentação, de aluguel? Eu tenho que abrir uma conta no banco, eu tenho que fazer cartão de transporte. Por exemplo, eu, quando me mudei aqui para Portugal, eu tinha essa nuvem de preocupações para resolver. E antes de eu me mudar para cá, claro, eu já fiz uma lista mais ou menos por cima das coisas que eu tinha que me preparar ou não. É importante também, gente, ter consciência que existem duas situações que podem mudar muito, né? Eu tô falando aqui no modo geral. Mas, por exemplo, para quem tem o suporte financeiro dos pais ainda na faculdade, é muito mais fácil. Vocês conseguem se planejar financeiramente, fazer uma planilha, montar uma planilha geral de como que seriam os seus gastos mensais para vocês apresentarem isso para os pais e ver se é viável ou não. Agora, para quem já, por exemplo, depende de um emprego, se sustenta sozinho, já é uma outra preparação. É a preparação no sentido de esse dinheiro que eu recebo vai ser suficiente para eu me manter sozinha? Outra dica, gente, essa é a dica assim, ó, que eu aprendi, sinceramente, 3 anos depois que eu fui morar sozinha, mas que agora é uma das dicas essenciais que eu levo na minha vida, é seguir a frase menos é mais. Eu sei que a gente, naquela afobação de querer se mudar, de querer morar sozinha, a gente pensa em 1001 coisas pra montar uma casa, enfim, a gente chega num lugar novo, a gente quer comprar um monte de coisa, a gente quer gastar dinheiro com um monte de coisa. Só que, gente, morar sozinho significa também que se você tiver que um dia fazer alguma mudança ou tiver que se livrar dessas coisas, que não vai ter papai e mamãe. Provavelmente sim, eles vão te ajudar, mas a responsabilidade principal dessa mudança vai ser sua. Então não vale muito a pena, principalmente para uma vida universitária, vocês ficarem acumulando muita coisa desnecessária. A gente não sabe se a gente vai mudar de casa, a gente não sabe se a gente vai mudar de cidade, a gente não sabe se depois da faculdade a gente vai ter uma oportunidade de emprego em outro lugar. E essa coisa de acumular muito com a gente, muita coisa de casa, muita roupa, muito objeto, muito tudo, acaba atrapalhando sim. No dia a dia mesmo de morar sozinho, isso te atrapalha mais do que te ajuda. Porque quando você quer ser prático, quando você quer procurar alguma coisa, você não acha, porque sabe? Então assim, gente, menos é mais. Vocês têm que ser práticos e objetivos na hora de levar as coisas, na hora de se mudar com suas coisas, ver o que você realmente usa e o que você não usa mais, tanto de roupa quanto tipo de objetos, tudo, pra vocês terem uma vida mais prática. Outra dica também, readaptar os hábitos. É claro que pra uma pessoa, assim como eu também já passei por isso, que morou junto com a família a vida inteira, tá acostumado com aquela rotina específica,
de não ter algumas responsabilidades que agora morando sozinho você tem, como por exemplo, fazer seu próprio almoço, lavar sua própria roupa, limpar a casa, limpar o banheiro e pagar conta, como eu já disse antes. Isso são coisas, gente, que às vezes a gente fala e parece muito bobo, mas quando você para pra fazer isso no seu dia a dia, você percebe o quanto que isso toma de tempo. A partir do momento em que você vai morar sozinha, também é importante vocês analisarem que vai haver uma readaptação da sua rotina. Então você vai ter que se reorganizar diariamente, vai ter que entender como é que é, por exemplo, o seu calendário da faculdade, e com isso você consegue adaptar o seu dia a dia com a sua rotina, se você quer fazer uma academia, que horas você volta da faculdade. Se você também tem um emprego paralelo à faculdade, você vai conseguir reorganizar melhor como é que isso vai funcionar. E além disso também, priorizar responsabilidades. Porque quando a gente tá em casa, a gente não percebe o quanto é importante a gente fazer essa coisa das prioridades. O que é mais importante para eu realizar agora? O que é mais importante para eu resolver agora? Que pode ser que me afete muito daqui a um tempo. Então, gente, essa readaptação de hábitos, ela é mais para vocês conseguirem criar uma consciência do que é prioridade na vida de vocês, do que é prioridade nessa coisa de estar morando sozinho e do que é pelo menos, e do que seria só um extra, entendeu? E a última dica, que é muito importante, é tão importante quanto as outras dicas práticas que eu acabei de dar pra vocês, é em relação a como trabalhar o emocional. O emocional, na hora de se mudar, é muito importante, porque tem gente que claramente não consegue, não tem um emocional muito forte para ir morar sozinho, o que é totalmente compreensível, porque não é fácil, não é uma atitude fácil. Uma dica muito importante que eu tenho para quem tem essa dificuldade, porque eu tive essa dificuldade quando eu me mudei, abranger o círculo de amizades. Então, se force a conhecer pessoas novas, se force a fazer novas amizades, isso pode te confortar demais. Eu, na fase, quando eu tava com saudade de casa e eu só pensava em desistir de tudo e ir embora pra casa, o que me ajudava eram minhas amigas. Eram as amigas que eu fiz quando eu tava morando junto, eram as amigas que eu fiz na faculdade. Então, são amizades que, além de te dar um suporte quando você precisa, são companhias. Outra coisa também, o engajamento na faculdade. Para quem vai morar sozinho por causa da faculdade, tá aí uma ótima coisa. Se envolvam com projetos, participem de cursos, engajem mesmo na faculdade, vão às aulas, estudem, se envolvam com o curso que vocês estão tendo. Isso tudo, gente, são opções para vocês conseguirem manter o foco e não ficarem pensando em coisas que vão te deixar triste, como por exemplo a saudade. Além disso também, gente, projetos extracurriculares, hobbies. Se você gosta de ir numa academia, se você faz dança, se você anda de bicicleta, não percam o costume de fazer essas atividades extracurriculares, porque isso também é uma forma de vocês, é um refúgio quando vocês estiverem tristes e quando vocês estiverem se sentindo sozinhos. Essas atividades são sempre muito boas. Nunca se deixe ficar à toa. Óbvio que também nada pra explodir sua cabeça de tanta coisa pra fazer, gente, né? Tudo no equilíbrio. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz esse vídeo de coração porque eu sei que agora tem muita gente passando por essa fase de início de faculdade, de estar morando sozinho, de estar se adaptando a essa vida de morar sozinho. E eu sei o quanto que isso é frustrante às vezes, porque eu já passei por isso e é completamente normal. Não deixe de comentar aqui embaixo o que é que vocês acharam. É muito importante o feedback de vocês. E também se inscrever aqui no canal. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!